Naftalina e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje fala sobre um livro que também é um filme, ou um filme que também é um livro, mas que tanto um quanto o outro não tratam sobre a mesma história. O livro fala sobre uma coisa, o filme fala de outra, mas os dois têm a essência de falar sobre a origem das cartas para Julieta, Julieta Capuleto, da história Romeu e Julieta de Shakespeare, que eu acho muito interessante, acho muito legal. E em 2010 saiu o filme Cartas para Julieta, e também tem o livro, e também tem o livro. O filme eu gosto muito, sempre que passa na sessão da tarde eu consigo assistir, eu paro tudo que eu estou fazendo para ver. E eu tenho o livro também, então eu consegui fazer esse comparativo ao longo dos anos entre o filme e o livro, que não tem assim nada a ver um com o outro, a não ser a essência mesmo, que é o que dá essa base para que os dois existam para nossa felicidade. Eu não sei se tu já assistiu Cartas para Julieta, ele é um filme então de 2010. A gente conhece a história da Sophie, que é jornalista, e ela é noiva, virou noiva recentemente, e tá indo com o noivo dela aproveitar alguns dias na Itália, conhecer o lugar, provar vinhos, isso e aquilo, várias coisas, tudo para ser uma viagem romântica de casal, antes de se casar realmente. Então a Sophie tá com o noivo dela passeando por Verona, que é uma cidade muito bonitinha que fica na Itália. Graças a esse filme eu fiquei com vontade de conhecer Verona um dia. E eles estão passeando por lá, mas o que que acontece? O noivo dela tem um restaurante e ele é muito ocupado. E ele usa essa viagem para poder conhecer vários restaurantes, fazer curso disso, curso daquilo, coisas ligadas sempre à culinária, e ele nunca tem tempo para ficar com a Sophie. Então, tu vai percebendo logo no início que não é uma viagem necessariamente para o casal, sabe? Aproveitar o noivado. É para ele fazer o rolê dele de cozinha e ela que vá passar o tempo dela de alguma forma. Nessa situação, que claramente ela já não tá ficando assim muito feliz, mas ela tenta agir como se estivesse tudo bem, não, vai lá, aproveita, é uma experiência única na sua vida, não sei o quê. Ela vai conhecer o monumento à Julieta, Julieta Capuleto, então, né? Que tem lá em Verona de verdade. Tem uma estátua da Julieta lá. E as pessoas costumam ir lá para falar sobre seus amores não correspondidos, amores que ficaram no passado e as pessoas não conseguiram esquecer. Falam sobre o amor em geral e pedem que a Julieta ajude eles ou os abençoe, depende da situação de cada um. E eles costumam deixar, eles, eu digo, os turistas, as pessoas que passam por lá para visitar o lugar. Todos os dias eles deixam bilhetes, cartas, enfim, pedidos próximos da estátua da Julieta ou até mesmo colocado em alguns espacinhos nos muros do lugar onde ela fica. A estátua fica exatamente no lugar onde seria a cena de Romeu e Julieta, onde teria acontecido essa história, perto do balcão onde ela se debruça para falar com o Romeu. Então, todos os dias cartas são colocadas lá na esperança de que a Julieta responda. Pode parecer meio esquisito se você não conhece a história, afinal de contas a Julieta não existe mais, né? Enfim. Mas elas são respondidas, as cartas e os bilhetes. E quem responde são as secretárias de Julieta, porque lá em Verona existe o Clube de Julieta, onde várias pessoas voluntariamente se juntam, todas mulheres, tá? Elas se juntam, se reúnem para no final do dia recolher todas as cartas, bilhetes e pedidos que a Julieta recebe, vão colocando numa cestinha e vão separando nesse clube. Elas se reúnem e cada uma das mulheres é responsável por responder um tipo de carta. Cartas de mulheres falando dos maridos, cartas de meninas mais novas que estão desiludidas com o amor, cartas de senhoras já mais de idade que estão falando sobre seus amores passados ou histórias que elas viveram. Então, cada uma é responsável por uma editoria, digamos assim, de cartas que a Julieta recebe. E nesse dia em que a Sophie está procurando um lugar para se ocupar, ela conhece esse lugar, ela vai lá e vê a Julieta, vê as pessoas colocando cartinhas, e ela conhece uma dessas secretárias de Julieta na hora em que ela está passando para recolher as cartas. A Sophie ajuda ela a recolher, colocar na cestinha, e ela encontra uma carta muito antiga, muito amassada, que estava bem dobradinha e escondida dentro do muro, e ninguém nunca tinha visto, ela estava lá há muitos anos. Ela pega essa carta e ela, como jornalista, ela tem curiosidade de ir atrás da história, de saber quem é, e ela, durante os dias que ela está em Verona, pergunta se pode fazer parte desse clube de Julieta.
E as mulheres acolhem ela, diz que não tem problema, que claro que ela pode fazer parte. E ela mostra essa carta para as mulheres do clube. A carta é da Claire, uma senhora que escreveu em 1957 para Julieta. Então pensa quantos anos faz que a Claire escreveu sobre o amor dela e nunca teve uma resposta. Então a Sophie resolve que ela vai atrás de quem é a Claire e responde para ela, pergunta se ela pode responder. E elas dizem que sim, não, responde, né? Faz tantos anos, talvez a Claire nem receba mais essa carta, mas não custa tentar. E ela responde, a Claire fala sobre o Lorenzo. O Lorenzo é o amor de, assim, adolescência, juventude da Claire, que ela não conseguiu realizar, não conseguiu ficar junto para sempre. Então ela responde para Claire que as coisas podem dar certo, e que é para ela continuar tentando, e que tomara que tudo dê certo entre ela e o Lorenzo algum dia. E aí, todo o filme é baseado em ajudar a Sophie e a Claire a encontrarem o Lorenzo, contra total vontade do Charlie, que é o neto da Claire e tá revoltadíssimo que depois de tantos anos a avó dela recebeu uma carta dessas incentivando a ir atrás de um cara que vai saber como é que é hoje em dia e não sei o que, porque a Claire era casada, né, com o vô do Charlie, mas o vô dele já é falecido na história, ele nem aparece, não é mostrado ninguém. Ele existiu em algum momento, mas não na história. Então, mesmo muito contra a vontade, Charlie leva a Claire para conhecer a Sophie, para falar que ela recebeu sim a carta que a Julieta respondeu, né? E o filme todo é essa busca pelo Lorenzo da Claire, e porque a Sophie, afinal de contas, está meio que largada pelo noivo lá, né? Ela quer uma história, ela quer uma aventura, quer viver alguma história interessante enquanto ela está por Verona, e essa é a história que ela vai viver. Já o Victor, que é o noivo da Sophie, ele não tá nem aí. Ele continua indo pra lá e pra cá em restaurante e provando isso, degustação daquilo, pro restaurante dele que vai estrear em breve. E aí ele fica, não, beleza, nossa, que bom que você encontrou alguma coisa pra se ocupar, beleza, não sei o quê. E a Sophie começa a tomar, assim, uma proporção muito maior na viagem pra ela, estar com a Claire e atrás do Lorenzo do que realmente ficar com o Victor, que afinal de contas, né, ele tá meio que nem aí. E aí a gente tem uma história assim muito, eu diria muito água com açúcar, mas isso fica parecendo que é ruim. Mas não é, é uma história assim muito tranquila, muito legal e muito bonitinha, muito fofa de ficar acompanhando, porque tu te permite acreditar assim muito no amor e no amor de vários anos e almas gêmeas e não sei o quê, e na busca pela felicidade da Claire, que já é uma senhora de idade. É muito bonitinho, assim, é uma história muito legal de ficar acompanhando, tu nem vê o tempo passar e tu te fica totalmente imerso, sabe, na vibe de Verona e os cenários bonitos e as roupas do pessoal. Ai, assim, é lindo, Cartas para Julieta. Assim, se tu não viu Cartas para Julieta, veja, porque ai, dá uma coisinha tão boa no coração, é muito bom de acompanhar. E aí, por que que eu falo que o filme e o livro não tem nada a ver uma coisa com a outra, fora a essência de começar a história falando da Julieta? O Cartas para Julieta em livro, ele é da Lizzie e da Sue Friedman, e eles apresentam também a história do Clube de Julieta, só que sem colocar personagens na história, não conta uma história de amor, não fala da Claire e do Lorenzo no livro, não fala da Sophie, do Victor, não fala do Charlie revoltado, não é sobre isso. O livro Cartas para Julieta é para realmente contar a história por trás do Clube de Julieta. Tem toda uma introdução, é um livro muito rico, assim, ele tem várias imagens da estátua da Julieta, do lugar onde fica, que é o mesmo lugar onde a Sophie começa a história dela no filme. É muito legal de acompanhar, porque tem vários e vários capítulos, e a maioria deles é bem ilustrado, é todo assim com fotos do lugar, e com vários e vários recortes e imagens dos bilhetes reais que são enviados para a estátua da Julieta para ser respondidos. Tu consegue ler vários desses bilhetes. Vocês podem imaginar que eu fiquei muito feliz com isso, porque tendo por base os outros episódios onde eu venho aqui ler cartas que as outras pessoas escreveram, dá para imaginar que eu fiquei muito assim encantada de saber o que que as pessoas pedem para Julieta, o que que elas contam para Julieta e confidenciam esperando uma resposta, sabe? Então é um livro muito legal. Ele apresenta toda a história do Clube de Julieta
que realmente, de verdade, ele é bem famoso lá em Verona, na Itália, não é uma coisa só do filme. E ele recebe, assim, do mundo inteiro correspondências que são para Julieta. Não é só da região, é o mundo todo escreve para ela. E essa história toda por trás da Julieta e do lugar, que é muito mágico, assim, as pessoas escreverem, é realmente porque, segundo essa lenda que surgiu em Verona, né, no lugar onde tudo aconteceu, a Julieta teria o poder de auxiliar, de ajudar todos os apaixonados que procuram por ela para contar suas histórias ou pedir conselhos amorosos. Então, é tudo muito envolto é muito assim, muito dramático, muito romântico ao mesmo tempo, muito forte. E as pessoas recorrem à estátua da Julieta como quem recorre a uma imagem religiosa, sabe? Independente da religião. É muito interessante de acompanhar, é muito bonito. E não trata de uma história assim com personagem, começo, meio e fim. É realmente te contando na vida real. O que que é o clube, quem que fazia as cartas, aonde que fica a estátua, quais bilhetes que ela respondeu, quais bilhetes que foram recebidos. E tem umas coisas assim que tu fica muito com dor no coração, às vezes, dependendo dos bilhetes, sabe? É muito interessante tanto de ver o filme quanto de tu ler o livro, porque são coisas totalmente diferentes, mas igualmente muito bonitas, muito sinceras, assim. Tu percebe que um amor muito puro existe em cada um dos bilhetinhos, sabe? Eu vou ler alguns para vocês terem uma ideia. Querida Julieta, no mês de março passado, eu lhe escrevi uma carta. Anexo segue uma cópia, a qual você fez a gentileza de responder. Você também escreveu uma carta à minha esposa, como eu havia lhe pedido que fizesse. E o milagre aconteceu. O amor triunfou, e minha esposa voltou para mim. Estamos morando juntos de novo, com nossos filhos. Somos todos muito felizes. Devemos a você isso tudo. Tenho certeza de que você tem poderes mágicos, o poder de dar um grande amor. Agradeço-lhe profundamente. Marc, de Cannes, na França. Essa aqui é muito boa. Ah, eu preciso ler, ela é muito legal. Querida Julieta, você é a única a quem posso perguntar. Como é que se dá um beijo de língua? E o que significa namorar? Li um artigo sobre você no jornal. E se eu escrever para você e receber uma resposta, ganho um ponto extra na escola. E preciso de muitos pontos extras. Obrigada. Sandra, de Nova York, 1993. Meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Tomara que a Julieta tenha respondido para Sandra. Tomara muito. É interessante que as pessoas escrevem para Julieta para amores num geral, não só amor romântico, sabe? Por exemplo, tem uma carta aqui que é de uma menina que ela pede para Julieta pelo amor dos pais dela, sabe? Eu vou ler para vocês. Querida Julieta, há 2 anos meus pais se separaram. Nós éramos felizes quando estávamos juntos. Agora meu pai mora com outra mulher e minha mãe com outro homem. Essa situação me deixa muito infeliz. Só desejo que tudo fosse como antes. Faço de tudo para isso acontecer, mas eles não param de bater boca. Já não aguento mais. Ajude-me. Nicole, França, 1998. Então as pessoas recorriam, como vocês podem ver um pouquinho assim pelos exemplos que eu trouxe, elas recorrem a Julieta para pedir ajuda, para se confidenciarem, para pedirem ajudas muito bonitinhas, muito simples, igual a da Sandra ali, que ela queria claramente saber coisas da adolescência ou um pouquinho antes. A história da Nicole, que pede pelos pais dela que se separaram. As pessoas recorrem realmente, veem na Julieta uma figura para se inspirar e para se pedir ajuda. Eu acho isso muito interessante, chega a ser até meio mágico de pensar, porque elas sabem, imagino eu, né? A maioria sabe que não é a Julieta de verdade que vai responder as cartas, são as moças do clube de Julieta. Mas meio que não importa para elas. O que vale, realmente nesse caso, é a intenção. É ter uma resposta da Julieta, é ter o seu pedido atendido de alguma forma. Elas creem muito nisso. Igual aquele outro cara ali que mandou a carta, falando que ele e a esposa dele voltaram e estão felizes com os filhos juntos agora. Sabe? É muito interessante de pensar assim, tu
te vê numa situação tão desesperada que tu se apega naquilo que te parece mais mágico e poderoso. E nesse caso é a Julieta. Então, tanto a Claire, que queria muito reencontrar o Lorenzo no filme, quanto essas pessoas reais que mandaram cartas para o Clube de Julieta no livro, é muito bonito de ver que em momentos assim, o que te sobra é a sinceridade de um pedido, sabe? Tu não tem ninguém te olhando, ninguém te julgando, é tu, a tua vontade muito única e sincera e a tua esperança de que uma coisa mágica possa acontecer para que tu seja feliz, sabe? Eu acho isso muito bonito. Eu fico até meio emotiva falando sobre, porque eu acho muito bom, eu acho muito incrível esse poder que a sinceridade de um pedido e a busca por amor, seja ele romântico, seja ele de amigos, família, enfim, é muito bonito de ver que ainda existe. Acontece tanta coisa o tempo inteiro e a gente foca em tanto naquilo que é ruim que relembrar que esse tipo de coisa existe é muito mágico mesmo, muito bonitinho. Bom, eu vim aqui para trazer a diferença, né, entre o filme e o livro e acabei lendo esses bilhetinhos, foram pouquíssimos, assim, o livro é recheado de bilhetinhos, tá, dos mais diversos, uns longos, outros pequenininhos, a maioria contando sobre a sua própria vida amorosa mesmo, mas é muito interessante de acompanhar, sabe? Acabei me alongando só para variar, né, que eu começo a devagar, mas é que mexe muito comigo, eu acho muito legal, eu acho muito interessante isso. Eu espero que esse episódio tenha sido interessante para vocês, que mesmo que tu já tenha visto o filme ou lido o livro, tenha sido muito legal de passar esse tempo aqui, de te relembrar de repente essa história, ou te fazer querer buscar pelo livro ou pelo filme, porque assim, é bom, sabe, compartilhar esse tipo de coisa que te dá um certo quentinho no coração, uma suspirada mais tranquila, sabe, nesses dias muito malucos que a gente tem passado. Espero que vocês tenham gostado e o episódio de hoje vai ficando por aqui, beleza? Eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais. Tchau!